Informação vinda de Indaial. A cidade de Indaial passa a contar com um serviço de excelência em procedimentos de mudança de sexo, feminização corporal e facial, incluindo a cirurgia crânio-maxiofacial, destinados a pacientes transgêneros em processo de transição de gênero. A clínica à frente desse projeto inovador é a renomada Transgender Center Brasil, reconhecida internacionalmente por seu compromisso com a saúde e bem-estar da comunidade transgênero. Dr. José Martins Júnior, fundador e diretor da instituição, é considerado uma das maiores autoridades mundiais em cirurgia de transição de gênero, sendo também membro da World Professional Association for Transgender Health. A operacionalização desse serviço foi possível graças a um acordo estabelecido com o Hospital Beatriz Ramos, que é uma instituição privada e vende serviços de saúde, e que nesse contrato receberá um aporte financeiro significativo. Os recursos provenientes dessa parceria serão investidos para aprimorar os serviços e atendimentos oferecidos pelo hospital, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, beneficiando toda a comunidade indaialense. Pois é, Indaial, né, agora vai contar então com um hospital ou um serviço de uma entidade renomada nessa área, mundialmente inclusive, que vai fazer cirurgia de transição de gênero. O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública de urgência para que um estudo sobre os riscos de desmoronamento de encosta e rompimento de um reservatório de água lá no bairro Nova Brasília, em Brusque, sejam feitos. Os custos serão arcados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque, que é o SAMAI, pela Prefeitura da cidade e também pela LAM, Administradora de Bens, empresa que é dona ali do terreno. Na ação civil, a 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque sustenta que a perícia é necessária para verificar se há falhas que possam comprometer a segurança no local. Segundo o Ministério Público, um possível rompimento no local poderia atingir inúmeras pessoas, já que o reservatório do SAMAI comporta aí 2 milhões de litros de água. Assim como o da Casan, que se rompeu em Florianópolis no início do mês passado, vocês estão recordados? A partir da data da publicação da decisão, são contados 15 dias para que as partes envolvidas apresentem os quesitos a serem averiguados e a indicação dos assistentes técnicos que vão acompanhar o trabalho do perito judicial. Pois é, a pergunta que fica aqui nessa questão aí de Brusque: por que a justiça tem que ordenar esse estudo? Por que é a justiça que tem que pedir essa avaliação? Não tem Câmara de Vereadores lá na cidade de Brusque? Não tem o próprio SAMAI lá de Brusque, não tem essa possibilidade de, por conta própria, ter feito esse estudo? Principalmente depois do que aconteceu ali em Florianópolis, ou até antes disso acontecer, precisa a justiça ordenar? Aí quando há o ativismo judicial, o pessoal reclama, mas nesse caso, cadê a Câmara de Vereadores, cadê os outros órgãos aí da cidade que poderiam ter solicitado e feito isso antes de uma ordem judicial, que precisasse de uma ordem judicial para isso? Fica esse questionamento. E voltando um pouquinho lá na questão de Indaial, a questão de uma clínica para cirurgia de transição de gênero. Olha, cada um, né, nesse aspecto de gênero, cada um faz o que quiser com o seu corpo. O que não há concordância aqui é com a ideologia de gênero. Quando se tenta trazer isso para as crianças, quando se tenta empurrar isso goela abaixo nas escolas, no material escolar, né, essa questão da ideologia de gênero é que é questionável, completamente questionável. Agora, uma clínica aí que vai fazer transição de gênero, cada um depois da maioridade faz o que quiser ali com o seu corpo nesse aspecto, certo? Então não há nada contra essa. Vai ter aí uma opção para as pessoas que querem fazer esse tipo de cirurgia, esse tipo de transição de gênero, tá tudo certo. Agora não venham com essa questão de ideologia de gênero, de querer, através da justiça também, forçar que crianças possam fazer esse tipo de cirurgia. Crianças e adolescentes que não tenham ainda a condição de, por conta própria, decidirem sobre isso. Então aí é que tá, né? Essa questão é uma notícia, tá aí,
não há nada contrário a alguém explorar esse tipo de serviço. O que se tem sérias restrições é com certeza com relação à ideologia de gênero. E olha, a 31ª Festa do Imigrante em Timbó começa na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã. Timbó se prepara para receber a 31ª edição da Festa do Imigrante, que acontece entre os dias 29 de setembro e 12 de outubro. O evento, que é considerado o maior evento aqui da nossa cidade, da nossa região, contará com atrações para todos os públicos, incluindo música, dança, gastronomia e cultura. O estacionamento, acesso à festa e aos bailes é gratuito. A Festa do Imigrante é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos e alemães que ajudaram a construir Timbó. O evento contará com mais de 70 atrações musicais, culturais, apresentações de danças folclóricas, bailes e competições típicas. A gastronomia é um dos destaques da Festa do Imigrante. São mais de 90 opções de pratos com o melhor da gastronomia ítalo-germânica. Amanhã, portanto, iniciando aí a nossa Festa do Imigrante. Olha, as fortes chuvas que atingiram o Alto Vale do Itajaí, né, entre a terça e quarta-feira, levaram a Defesa Civil a iniciar o fechamento de comportas nas barragens Oeste, em Taió, e também barragem Sul, em Ituporanga. Em 24 horas, mais de 50 milímetros de chuva caíram sobre a região, o que elevou o nível dos rios. O rio deságua no rio Itajaí a sul, afetando o nível em Blumenau. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio Itajaí Açu, em Rio do Sul, estava em 5,65 metros em situação de alerta. Em Ituporanga, o nível chegou a 1,79 metros em situação de atenção. No Rio do Oeste, o nível estava em 6,3 metros, também em situação de atenção. Em Taió, o nível chegou a 4,5 metros, 4,05 metros em situação de normalidade. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de inundações em áreas ribeirinhas. A população deve ficar atenta às informações divulgadas pelas autoridades. Acreditamos que agora, com o passar dessas chuvas, né, devam se acalmar ali os rios dessas cidades. Tudo depende muito de chuva também nas cabeceiras, né? E aí, essa situação, creio que vá realmente para uma normalidade, se a gente não tiver chuvas mais fortes, porque um dia de alívio, né? Daqui a pouco chove mais forte de novo, mas o estado de atenção permanece aí para toda a região, principalmente no mês de outubro, final de setembro, início de outubro, que deve ser um mês mais chuvoso, de acordo com as perspectivas, de acordo com a atuação também do fenômeno El Niño. Então, o estado de atenção é para o mês de setembro, final de setembro, início de outubro e durante todo o mês de outubro, para essa questão das chuvas. Não é só para esse evento momentâneo que a gente está tendo agora, não, porque esse excesso de chuvas, chove um pouco aqui, um pouco ali, aí enche, daqui a pouco para, mas daqui a pouco vem mais chuva, e essa continuidade de eventos mais fortes de chuva pode vir a ocasionar problemas, e a Defesa Civil está alertando, está sempre ligada aí para informar a população também. E essa questão das barragens, o Arão Josino já vem comentando várias vezes aqui no Ponto de Vista também, inclusive afetado aí pelo marco temporal, a barragem de José Boatê, que não está, né, está sendo impossibilitada lá de operar por conta dessa questão do marco temporal. A gente vai repercutir isso mais um pouco daqui a pouquinho com você. E é já, né? Porque o Senado aprova o marco temporal para terras indígenas em resposta ao Supremo Tribunal Federal. A proposta estabelece que comunidades indígenas só podem reivindicar terras ocupadas em 5 de outubro de 88, ou seja, aquelas terras que estavam ocupadas em 5 de outubro de 88. O Senado Federal aprovou ontem, quarta-feira, o projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta estabelece que comunidades indígenas só podem reivindicar terras ocupadas em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal. O projeto foi aprovado por 43 votos a 21. A votação foi uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que julga o caso e já formou maioria para derrubar a tese. Na visão de muitos parlamentares, a maioria de oposição, a Corte atropelou a função do Congresso ao julgar o caso. Nesta quarta-feira, 22 frentes parlamentares, além do PL e do Novo, deram início a um movimento contra o STF por usurpação de competência. Olha, está mais do que na hora. Mais do que na hora do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados mostrar que veio. E já há indícios ali, informação,
também saindo de que o Supremo Tribunal Federal vai julgar inconstitucional esse projeto aprovado aí pelo Senado. E novamente passando por cima. Vamos ver como é que vai ficar essa briga. Mas a nossa democracia, ela tem um rito, ela tem representantes. O povo numa democracia tem que estar representado. E quando o Supremo Tribunal Federal usurpa os poderes do Legislativo, ele está usurpando o poder do povo, o voto do povo. E aí julgando, 11 ministros, um ministro às vezes julgando de forma isolada, que não tiveram voto nenhum, que foram indicados politicamente, estão lá atropelando o Congresso. E está mais do que na hora de o Congresso fazer alguma coisa, porque, por exemplo, aqui em Santa Catarina, aquilo que a gente estava falando, essa questão do marco temporal está impedindo que uma barragem atue para dar mais segurança aqui para a gente no momento de intempéries, no momento de maior volume de chuvas, que a gente sabe que a nossa região é totalmente possível de acontecer alagamentos e nessa situação aí do marco temporal, a gente tem esse problema sério acontecendo aqui com a gente com relação à barragem lá de José Boatê. Mas não é só aqui em Santa Catarina, esse é um assunto que interessa para todo o Brasil. E não é só um marco temporal, a gente tem a questão das drogas, a gente tem a questão do aborto e sabe-se lá mais o que o Supremo Tribunal Federal vai estar interferindo. Se não for tomada uma iniciativa como essa, mais forte e que coloque os pingos nos is aí entre os três poderes. A verdade é que o sistema de freios e contrapesos no Brasil está sem freio e totalmente desgovernado. Olha, o dólar fecha acima de R$5 pela primeira vez desde junho, em meio a incertezas fiscais e juros altos nos Estados Unidos. O dólar à vista fechou acima de R$5 pela primeira vez nesta quarta-feira, em alta de 1,17%. O movimento ocorre em um contexto de incertezas fiscais no Brasil e de juros altos nos Estados Unidos. O governo federal corre o risco de perder o controle das contas públicas, com o rombo nas contas do setor público consolidado já chegando a 143 bilhões e 200 milhões de reais no primeiro semestre de 2023. Além disso, os juros nos Estados Unidos estão em alta, o que torna o dólar mais atraente para investidores estrangeiros. O Ibovespa, principal índice de ações da B3, fechou com uma queda de 0,28% nesta quarta-feira, dia 27. O índice acompanhou certa cautela em Wall Street, conforme os rendimentos dos Treasuries voltaram a subir em agentes financeiros, continuavam apreensivos com a chance de uma paralisação parcial do governo dos Estados Unidos. Olha, os juros dos Estados Unidos estão acima dos 4% ao ano. Isso para os Estados Unidos é um nível recorde de juros. Né? Inédito. E você acha que o investidor internacional, ele vai vir aqui investir no Brasil com o nosso governo aqui com esse rombo nos gastos públicos, com essa insegurança, com o governo flertando com o Partido Comunista Chinês, com a nossa democracia estando super ameaçada através da atuação do Supremo Tribunal Federal, com toda essa balbúrdia que a gente está vivendo nos dias atuais. Você acha que o investidor vem aqui para o Brasil, os Estados Unidos, que ainda é uma economia forte, pagando mais de 4% ao ano? Os recursos vão todos para lá, e isso é complicado para os países emergentes, principalmente aqueles que não fazem o dever de casa. E olha, sobe para 50 o número de criminosos mortos em ações da polícia na Bahia em setembro. 5 criminosos foram mortos a tiros e 2 ficaram feridos na terça-feira ainda na cidade de Acajutiba, a cerca de 185 quilômetros de Salvador, capital da Bahia. Os criminosos foram baleados em confronto com as forças de segurança. A Bahia vive uma onda de violência que já deixou 50 criminosos mortos em confrontos com a polícia apenas em setembro. O confronto em Acajutiba ocorreu 4 dias após 5 suspeitos de integrarem facções criminosas serem mortos em Salvador e um em Feira de Santana durante uma mega operação que prendeu 15 pessoas no bairro das Águas Claras. Esse assunto da Bahia está rendendo também porque o ministro Flávio Dino, que está aí na nossa enquete novamente, através do seu órgão, da sua pasta, que é a pasta Segurança Pública, se manifestou essa semana dizendo que não haverá intervenção do governo federal, das forças da Força Nacional lá na Bahia para conter a criminalidade por lá. A polícia está se virando como pode e por lá
está tendo carta branca, né? Porque lá é governado pelo PT, então lá tem carta branca para matar bandido. Se isso estivesse acontecendo em São Paulo, por exemplo, onde o Tarcísio de Freitas aqui governa, já estaria em 500 órgãos de defesa dos manos, né? De defesa dos manos atuando aí para parar, para reivindicar, para ir para mídia e tal. Mas como a Bahia é governada pelo PT, lá tem carta branca para matar bandido, que deveria ser em todo o país dessa forma, né? No confronto com a polícia, né, os bandidos não devem ter vez, com certeza. E o que chama a atenção, o Flávio Dino disse que as forças nacionais não vão para lá e culpou sabe quem pelo que está acontecendo lá na Bahia? Adivinha? Jair Bolsonaro. Olha só, a ministra Rosa Weber presidiu nesta quarta-feira, dia 27, a última sessão no comando do Supremo Tribunal Federal. Nomeada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011, a Rosa deixará o tribunal nos próximos dias ao completar 75 anos e se aposentar compulsoriamente. No discurso de despedida, a ministra destacou os atos golpistas do 8 de janeiro. Ela lembrou que pela primeira vez na história, a sede da corte foi invadida e depredada. Rosa Weber afirmou que o episódio mostrou que a democracia ficou inabalada. Rosa Weber disse ainda que teve a oportunidade de conhecer o país ao visitar presídios, quilombos e terras indígenas. Nas palavras dela, a partir dos trabalhos desenvolvidos, mais e melhor conhecer esse Brasil de tantos Brasis, esse Brasil plural de tantas desigualdades e mazelas e ao mesmo tempo de tantas belezas e de riquezas de toda a ordem. Hoje, em substituição a Rosa Weber, o ministro Luiz Roberto Barroso tomará posse no cargo de presidente da corte. Pois é, durante essa fala também ela fez uma delação do Alexandre de Moraes. Por que delação? Ela falou que ele foi aplaudido de pé. Vamos ver onde ela disse aí que o Alexandre de Moraes foi aplaudido de pé. Vamos acompanhar. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Muito obrigada. Pois é, a Rosa Weber disse onde que o Alexandre de Moraes tem fãs, porque lá o desembargador falou que os ministros da corte eles são as pessoas mais odiadas do país, mas a Rosa Weber conseguiu achar um lugar onde o Alexandre de Moraes é aplaudido. Na Papuda, na Colmeia, os detentos aplaudindo de pé Alexandre de Moraes. Descobrimos onde é que está aí, onde estão os fãs do ministro Alexandre de Moraes. Está aí, Rosa Weber. Pois é. E ainda ela disse que são os detentos de 8 de janeiro, né? Pois é. E assim a gente encerra o nosso primeiro giro de informação para você nesta manhã de quinta-feira.